Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus que a cada dia tem cuidado de nós, tem nos sustentado com a sua destra fiel. Vamos orar então, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe nessa noite. Pai, nós queremos iniciar esse nosso momento devocional, pedindo a bênção do Senhor. Pedindo que o Senhor atenda as nossas orações conforme a tua santa, bendita e perfeita vontade. Apresentamos, ó Pai, diante do Senhor a vida da Casey e do Jefferson. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar dos teus filhos, ó Deus, livrando-os, ó Pai, de toda esta enfermidade, ó Pai. Lembramos também, Senhor, da Carla, da Milena. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cuidar das tuas filhas, das tuas servas, restaurando, Senhor, a saúde das mesmas, ó Deus. Oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Lúcia, pela Sandra, pela recuperação do Mércio e do Cid Crei também, ó Pai, que são amigos estes do Tomé. Que o Senhor, ó Deus, possa realizar uma obra completa de cura, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, restaure-os plenamente, ó Deus. Oramos também pelos nossos adolescentes, pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide de cada um deles, ó Pai. Senhor, sabemos que nesse tempo de distanciamento da Tua Igreja, os encantos desse mundo, ó Pai, podem afetar, ó Deus, a espiritualidade dos nossos adolescentes. Mas, Pai, protege, livra, Senhor, cada um deles, ó Deus, de todo o mal. Oramos, ó Deus, também pela família da Marta, pela saúde da minha esposa Priscila e pela Anita também, que está com a sua sogra internada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar também, ó Deus, restaurando a sua saúde. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa prefeita, dando sabedoria, Senhor, diante de toda essa crise que o nosso município vive. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão agitadas, com o coração angustiados, como o seu Cazu também, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha acalmar o coração do seu Cazu, que o Senhor, ó Deus, possa guardá-lo também, livrando, ó Deus, de toda a enfermidade e de todo o mal. Nós buscamos ao Senhor, ó Pai, porque Tu és a nossa única esperança. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. A nossa fé, Senhor, está firmada em Ti, ó Deus. Ó Pai, protege, ó Deus, a cada um de nós. Sustenta, ó Deus, aqueles que estão desempregados, ó Pai. Supre, ó Deus, colocando o pão necessário sobre a mesa dos Teus filhos, ó Deus. Oramos, ó Deus, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los nessa noite para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 5. Nós faremos a exposição desse texto essa noite. Provérbios, capítulo 5, de 1 a 5. Vou esperar um pouquinho, você abrir a sua Bíblia, encontrar o texto, Provérbios 5, de 1 a 5. Muito bem, já que todos encontraram, vamos ler a palavra do Senhor aqui. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na ao inferno. Meus amados irmãos, tanto hoje quanto amanhã nós vamos tratar sobre o mesmo assunto. E eu quero falar sobre o perigo do adultério. O perigo do adultério. Nós chamamos a atenção dos amados irmãos para a seriedade desse assunto à luz do versículo 1. Vejam que o autor sagrado diz o seguinte, versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. O autor sagrado aqui ele está mostrando a mim, a você, aos destinatários da mensagem naquele tempo, a importância desse tema. Não é sempre que nós falamos sobre a questão do adultério, sobre a infidelidade conjugal.
Mas observemos que no livro de Provérbios, o autor sagrado ele dedica praticamente um capítulo todo para falar sobre os riscos, os problemas, as consequências que um homem tem quando se envolve com uma mulher adúltera. Nós queremos, amados irmãos, destacarmos em primeiro lugar, nessa noite, as duas consequências que esse texto nos mostra quando um homem, ou até mesmo posso aplicar assim, uma mulher, comete o adultério. A primeira séria consequência que esse texto nos mostra, quando caímos no pecado do adultério, é a perda da discrição. A perda da discrição. Eu fundamento esse meu argumento à luz do versículo de número 2, para que conserves a discrição. Então o autor sagrado, ele começa fazendo uma exortação dizendo, olha, preste atenção naquilo que eu estou lhe dizendo, ouça com atenção as minhas palavras, não seja envolvido pela mulher adúltera, porque se você cair na prática do adultério, você há de perder a discrição. O crente ele precisa ser uma pessoa caracterizada pela sua discrição. Mas o que seria a discrição? O que seria esta virtude que a palavra do Senhor, à luz de Provérbios, nos apresenta nessa noite? A discrição ela seria o respeito. O homem que cai em adultério, ele perde o respeito. Ele perde o respeito junto à sua esposa, junto aos seus filhos, junto aos seus familiares e junto à comunidade daqueles que temem a Deus. A discrição também pode ser caracterizada como uma credibilidade. Ou seja, quando um homem cai em adultério, quando um homem se envolve com essa prática pecaminosa, ele perde a sua credibilidade. Ele joga na lama o seu bom nome. Por isso da importância desse assunto, por isso da necessidade de nós tratarmos acerca desse tema nessa noite. O homem que teme ao Senhor, ele não pode perder a discrição, pois a discrição é o respeito, a credibilidade e eu posso acrescentar também a confiança. É muito difícil, meus amados irmãos, restaurar a confiança depois que uma das partes comete o adultério. Eu não estou afirmando que é impossível, mas existem pecados em que a consequência se torna muito mais grave. E o adultério, ele tem como característica a gravidade da consequência. Volto a insistir, eu quero que você pondere comigo, se esse assunto não fosse importante, se esse assunto não fosse relevante, nós não encontraríamos um capítulo todo das Escrituras tratando justamente sobre esse tema. Posso ainda afirmar, meus amados irmãos, que a discrição consiste na honra do homem, o bom nome. E a palavra do Senhor nos ensina em Provérbios 22, versículo 1, que o bom nome, a honra, a descrição, como nos é apresentado nesse texto, vale mais do que o ouro e a prata. Eu falo isso, e é importante destacar, que para os homens de bem, para os homens de boa reputação, o adultério traz terríveis consequências. Mas para o homem de má índole, ou também para os outros que o cercam, que conservam também uma má índole, o adultério não é visto como um pecado grave, mas pelo contrário, numa sociedade em que os valores cada vez mais têm sido distorcidos, para os homens perversos, para os homens maus, alguns desses veem de fato o adultério como algo virtuoso, mas não é assim que a Bíblia nos mostra. Não é assim que a palavra de Deus apresenta o adultério. A palavra de Deus apresenta o adultério como um pecado que traz terríveis consequências. O homem ou a mulher que cai em tal prática, ele perde a discrição, perde o respeito, perde a credibilidade, perde a confiança e perde a honra e o bom nome. Atentem para essa verdade. A segunda questão importante que nós destacamos à luz do texto como consequência do adultério
é a perda da sabedoria. Versículo 2 diz o seguinte: e os teus lábios guardem o conhecimento. Em outras palavras, é como se o autor sagrado estivesse dizendo: olha, o homem ou a mulher que cai em adultério simplesmente abandonou a sabedoria divina. Jogou na lata de lixo as instruções que receberam da parte do Senhor. Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Deus perdoa o pecado, sim. Deus perdoa a iniquidade do homem quando este cai, sim. Mas o que o texto da palavra de Deus nos mostra, meus amados irmãos, é a consequência desse pecado. E o texto nos mostra claramente que o homem ou a mulher que cai na prática do adultério, sendo estes conhecedores da palavra de Deus, sendo estes conhecedores da instrução divina, simplesmente pegaram aquilo que receberam, pegaram a sabedoria dos altos, aquilo que receberam como orientação da parte de Deus e jogaram no lixo. Rejeitaram a instrução divina. Amados irmãos, não rejeitemos, e quando eu falo não rejeitemos, eu me incluo nisso também. A instrução da palavra de Deus. Guardemos o nosso coração, vigiemos com os nossos olhos, sejamos atentos para não sermos enredados por uma cilada de Satanás e venhamos a cair e a tropeçar nesse terrível pecado. Minha oração é que Deus conserve a santidade, a pureza da nossa vida conjugal. No texto que nós estamos expondo essa noite, o autor sagrado também, meus amados irmãos, de uma forma didática e também exortativa, ele nos mostra como age a mulher adúltera, como ela seduz o homem, fazendo com que este venha a cair no pecado. Em primeiro lugar, a mulher adúltera, ela é sedutora. A mulher adúltera, ela é sedutora. Ela seduz. Versículo 3 diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel. Essa expressão mostra que, além de seduzir com o próprio corpo, a mulher adúltera também, ela seduz o homem com as suas palavras, com os seus elogios, com os seus comentários. E muitas vezes o coração do homem se inclina para tais palavras. E como que se estivesse adormecido, ele é envolvido, ele é enredado pelos lábios da mulher adúltera. Irmão, amado e querido, cuidado com os elogios das mulheres que trabalham junto a você. Cuidado com os elogios das vizinhas, de pessoas próximas. Cuidado. Isso pode ser uma cilada de Satanás, uma armadilha para que você caia, para que você tropece. E dessa forma você perca a descrição, jogando fora a sabedoria que Deus tem lhe dado. Não rejeites a instrução e a palavra do Senhor. Cuidado com os elogios, cuidado com os comentários, cuidado com as mulheres que se aproximam e falam: olha como você está cheiroso, olha como você está bonito, olha como você é inteligente. Cuidado, irmão, vigia. Abra os olhos para que você não venha a tropeçar. A segunda arma usada pela mulher adúltera é a persuasão. É a persuasão. Vejam vocês o versículo 13 que diz o seguinte: e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Notem bem que a mulher adúltera, ela é persuasiva. Ela é convincente. Ela não vai falar dos perigos, mas ela vai apontar os ganhos da aventura extraconjugal, os benefícios que você vai ter ao cair no pecado e na iniquidade. Quantos homens tiveram a sua carreira arruinada porque foram persuadidos pela mulher adúltera? Quantos homens desfizeram casamentos de décadas
porque simplesmente foram seduzidos e convencidos pelos lábios da mulher adúltera. Amados irmãos, guardemos o nosso coração, vigiemos os nossos olhos, façamos ouvidos moucos às vozes sedutoras que muitas vezes aparecem diante do nosso caminho. Irmãos, não coloquemos em risco o nosso casamento. Vigiemos. Nós precisamos nos lembrar, amados irmãos, que Satanás ele é o inimigo das nossas almas. E como é que ele age? Muitas vezes colocando diante de nós, colocando em nosso caminho mulheres corrompidas, pervertidas e sedutoras que fazem com que nós venhamos a cair e a tropeçar. Eu também faço aqui uma aplicação às minhas amadas irmãs. Tenham cuidado também, guardem o coração de vocês, não sejam infiéis. Vale aqui uma nota. Nunca na história da humanidade a gente viu uma exploração tão grande e também uma proliferação de pornografia como nos dias de hoje. Vídeos pornográficos, filmes pornográficos estão ao acesso de todos, a qualquer hora e a qualquer momento pela internet. E hoje nós podemos dizer que é uma epidemia, a pornografia também. Homens viciados em pornografia, mulheres também, que já não conseguem mais encontrar prazer e satisfação na vida conjugal. A pornografia tem destruído casamentos, arruinado famílias. É uma porta que leva muitas vezes o homem ao adultério e à infidelidade. Portanto, meus amados irmãos, vigiemos os nossos olhos, cuidado com aquilo que nós estamos alimentando o nosso coração. Eu termino a mensagem dessa noite mostrando aos amados irmãos, à luz do texto, o fim da mulher adúltera. Para onde caminha a mulher adúltera? E depois eu quero fazer uma aplicação pensando justamente nesse tópico, o fim da mulher adúltera. O versículo número 4 diz: mas o fim dela é amargoso como o absinto. Para quem não sabe o que é o absinto é uma bebida feita de ervas amargas. Ou seja, o fim da mulher adúltera não é glorioso. Ela não será vitoriosa, ela não será bem-sucedida, mas ao contrário disso, o seu fim será amargo. E não somente amargo, mas o versículo 4, a segunda parte, acompanhe, agudo como a espada de dois gumes. Ela terá um fim amargoso e dolorido. Por ela destruir famílias, por ela arruinar carreiras de homens, o seu fim é amargoso e dolorido. Será sofrido. Ela sofrerá pelo dano que ela causou a muitas famílias. Mas o seu fim também, mais trágico do que as consequências na vida presente, estão as consequências eternas. Versículo 5 diz: e os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. No novo céu e na nova terra, não haverá lugar para os adúlteros, para os promíscuos, para os impuros. O texto nos apresenta apenas o fim da mulher adúltera. Mas eu também chamo a sua atenção para as consequências que isso pode trazer ao homem que cai no adultério. Talvez enredado pela mulher adúltera, o homem que caiu no adultério pode ter o mesmo fim dela. Quantos homens se afastaram da presença de Deus porque caíram no adultério? Quantos homens arruinaram a sua vida, tiveram seus negócios destruídos, tiveram seu bom nome construído ao longo de anos, jogado na lama,
por causa do adultério. Amados irmãos, guardemos o nosso coração, vigiemos, caminhemos em santidade, peçamos ao Senhor que nos livre de tropeçar, livre-nos do cair, livre-nos de sermos seduzidos e cairmos no pecado do adultério. A igreja ela é constituída de famílias, e famílias fortes, igreja forte. Maridos que caminham em santidade ajudam a igreja a caminhar em pureza e retidão também. Vidas conjugais saudáveis vão refletir na qualidade da espiritualidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos fiéis, meus amados irmãos, à mulher da nossa mocidade. Sejamos fiéis à nossa esposa. Que Deus guarde os nossos lares. Que Deus proteja as nossas famílias. Que Deus nos livre de cair e tropeçar. Vamos orar? Senhor, abençoa os nossos lares. Abençoa as nossas casas. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. E eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos que ouviram a Tua palavra nessa noite. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis, a conservarmos, ó Deus, a pureza, a santidade dos nossos lares, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, de cair. Santifica também, Senhor, o coração das Tuas filhas, livrando, Senhor, de toda a impureza, de toda a maldade, promiscuidade e impureza que há em nossos dias. Santifica os nossos olhos, santifica, Senhor, os nossos corações. Abençoa os nossos lares, ó Deus, que as nossas casas reflitam, ó Deus, a glória do Evangelho. Que os nossos relacionamentos, ó Deus, apontem, ó Deus, para o amor que o Senhor tem para com a Tua igreja. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Abençoa-nos, ó Deus, grandemente. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que acompanhou a nossa mensagem dessa noite. Um forte abraço, Deus o abençoe. Até amanhã, se o Senhor Deus assim permitir. Durmam em paz, descansem, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal.